Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre dinossauros da eletrônica, que são aqueles componentes e circuitos eletrônicos que não existem mais ou, se ainda existe, é numa quantidade muito menor do que na época que eles eram populares. O dinossauro de hoje vai ser o circuito horizontal dos televisores de tubo. Esse circuito que a gente vai estudar hoje, apesar que eu já tinha feito vídeo sobre esse circuito, hoje eu vou explicar para vocês de uma maneira mais fácil, para vocês entenderem mais facilmente o funcionamento desse circuito. Ah, mas os televisores de tubo já são dinossauros? Na verdade, eles não são mais fabricados. As grandes marcas de televisores já não fazem mais televisores de CRT, de televisores de tubo. Hoje em dia os televisores fabricados são LED, OLED, QLED, plasma, mas os televisores de CRT não são mais fabricados já faz alguns anos. É claro que tem muitas ainda no mercado, mas como ela já não é mais produzida, ela já virou meio que um dinossauro, tá, pessoal? Eu sei que muita gente gosta dessas TVs, eu sou da época dessas TVs também, tá? Mas faz parte da nossa série hoje, os dinossauros da eletrônica. Então, antes da gente estudar o circuito horizontal, o circuito de saída horizontal dessas TVs, tenho dois recados para vocês. O primeiro recado: aproveitem nossa super promoção para quem gosta dessas TVs, para quem conserta essas TVs ou quer ver como é que elas funcionam, quer saber como elas funcionam. Nós temos aqui na descrição desse vídeo dois links, um do PagSeguro, outro do PayPal, e tem a conta para depósito também. Nós temos 6 cursos de TV CRT, de TV de tubo, da Sharp, Philco, Philips, CCE, Toshiba e Samsung. Então você pode adquirir esses 6 cursos no Vimeo por apenas R$100. Olha que promoção! R$100 você compra 6 cursos de TV CRT. Mas essa promoção só vale para este vídeo aqui. Quem estiver vendo esse vídeo vai usar os links da descrição, que tem na descrição do vídeo, tá? Então aproveitem para você adquirir 6 cursos de TV de tubo por apenas R$100. Pode pagar no cartão, PayPal, PagSeguro, ou pode fazer o depósito e mandar o comprovante para o nosso WhatsApp ou para o nosso e-mail, que está tudo aí na descrição do vídeo. Esse é o primeiro recado. O segundo recado: não deixem de aproveitar os nossos cursos presenciais. Nessa próxima sexta-feira nós vamos ter curso de SMD pela manhã, das 9 ao meio-dia, e na parte da tarde nós vamos ter curso de fonte de TV LCD. Então, se você quiser participar desses cursos, entre em contato com a Esquema Fácil. Os telefones deles estão aí na descrição do vídeo, tá? Para que você pode estudar com a gente lá na bancada, na prática. Tá, pessoal? Então vejo vocês lá. Para quem não me conhece ainda, tem chance de me conhecer pessoalmente, e eu também, a recíproca é verdadeira, porque eu passo a conhecê-los também pessoalmente, tá bom? Pessoal, então vamos começar aqui nossa explicação sobre o circuito horizontal dos televisores CRT. O circuito horizontal dos televisores CRT, os televisores de tubo, é formado basicamente pelo transistor de saída, o diodo damper ou diodo amortecedor, que na maior parte das vezes fica dentro do transistor de saída, se bem que algumas TVs têm o diodo damper fora também, o capacitor de largura, a bobina defletora horizontal, o capacitor de acoplamento da bobina defletora e o flyback. O flyback é um transformador cuja função é produzir alta tensão para o tubo, embora ele também produza outras tensões para o funcionamento da TV. E a bobina defletora tem a função de fazer a varredura horizontal, mover o feixe de elétrons da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. A varredura horizontal da TV é dividido, o ciclo da varredura horizontal é um ciclo curto, é um ciclo de 63 microsegundos aproximadamente, 63 microsegundos, só que a bobina defletora ela deve ser atravessada por uma corrente do tipo dente de serra. O que é uma corrente dente de serra? É uma corrente que sobe devagar e diminui rápido, sobe devagar e diminui rápido. Quando ela sobe, o feixe vai da esquerda para a direita. E quando ela desce, o feixe vai da direita para a esquerda. O ciclo da varredura horizontal dura 63 microsegundos aproximadamente, sendo que 53 microsegundos é a varredura em si, o feixe vai da esquerda para a direita, e 10 microsegundos é o retorno, o feixe vai da direita para a esquerda novamente. Então, cada ciclo da varredura horizontal é dividido em 4 fases. Então nós vamos explicar nesse vídeo aqui as 4 fases da varredura horizontal. Então aqui nós temos a primeira fase, a segunda fase, aqui a terceira e a quarta fase.
O circuito funciona através da troca de energia entre as bobinas e capacitores do circuito, e para manter essa troca de energias nós temos os componentes que funcionam como chaveadores, o transistor de saída e o diodo damper ou o diodo amortecedor. Tá? Então nós vamos explicar agora cada uma das fases da varredura horizontal usando esses diagramas aqui que eu fiz, né, para facilitar a explicação. E aqui nós temos a bobina defletora. Pessoal, nós podemos observar aqui nesses esquemas, o que está pintado em vermelho significa que é por onde o sinal ou a corrente está circulando, a parte ativa do circuito em cada ciclo. Então o que está em vermelho é a parte ativa do circuito, o que está em preto é a parte que está desligada. Tá? E da mesma forma a gente vai pintando aqui o ciclo completo da varredura horizontal. O ciclo completo é o feixe da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Como eu falei, são 4 fases. A primeira fase empurra o feixe do meio para a direita, a segunda da direita para o meio, a terceira do meio para a esquerda e a quarta da esquerda para o meio. Tá? Então começa no meio e termina no meio. Tá? Muito bem, então vamos começar aqui. Ó. Então, aqui na base do transistor de saída nós temos um sinal, na verdade não é bem uma onda quadrada, né? Um sinal ele tem um pouco de deformidade, tá? Antes que apareça aqueles sabidinhos internet lá, ou aqueles sabidões lá, que mas a onda que tem na base do transistor de saída não é quadrada. Eu sei que ela não é quadrada, mas eu vou usar assim para a gente facilitar a nossa explicação, tá? Muito bem. Então, olha só como é que funciona. Então, no primeiro instante, o transistor de saída horizontal tem uma tensão positiva na base e ele vai conduzir. Ele conduzindo, ele funciona como se fosse um fio. Esse capacitor aqui de acoplamento, ele está carregado, vai circular, ele vai descarregar pela bobina defletora e pelo transistor, vai circular a corrente pela bobina defletora, ela vai criar o campo magnético e vai empurrar o feixe para o lado direito, tá? Agora, ao mesmo tempo, também circula a corrente aqui pelo flyback e pelo transistor de saída, tá vendo? Ó? Pelo transistor de saída passa a corrente do flyback e a corrente da bobina defletora. Os dois criam um campo magnético, armazenam energia, tá? Aqui do lado direito, observe que o capacitor aqui ele vai descarregando, né? O campo magnético na bobina vai diminuindo e nós chegamos com o feixe eletrônico todo para o lado direito. Então observem que aqui ele está indo para a direita e aqui ele já chegou do lado direito, tá? Então observem a corrente circulando pela bobina e pelo flyback e pela bobina defletora. Essa é a primeira fase, empurrando o feixe para o lado direito, tá? Agora tem uma coisa, na segunda fase aqui, ó, na segunda fase nós temos o capacitor aqui já esvaziou e o transistor cortou, tá vendo? Ó? Agora a tensão na base do transistor ficou baixa e o transistor corta. Quando o transistor corta, a corrente para de circular por ele e aí o campo magnético, tanto da bobina defletora quanto do flyback, vão encolher. Conforme eles encolhem, eles geram um pico de tensão positiva aqui, ó, em torno de 1000 volts no coletor do transistor. Tá? Esse pico de tensão é induzido aqui no secundário do flyback e através dele é gerado alta tensão. Tá, pessoal? Então, quando o transistor de saída corta, que é produzida alta tensão para o tubo, tá? O pico de tensão aqui. Agora, essa tensão e o campo magnético encolhendo, tanto no flyback quanto na bobina defletora, vão carregar o capacitor de largura. Olha que interessante. E o capacitor de largura, além de armazenar energia, ele impede com que o campo magnético, tanto da bobina quanto do flyback, diminua muito rápido. Porque se ele diminuir muito depressa, o pico de tensão gerado aqui vai ser muito grande, que poderia queimar o transistor e danificar outras coisas lá pela TV. Tá? Então aqui o campo magnético dos dois encolhe e carrega o capacitor de largura. Tá? Observem que a corrente agora diminui. A corrente pela bobina defletora diminui. Tá? Mesmo carregando o capacitor, ela vai diminuindo. E aí o feixe vai indo para o meio da tela. Vai indo, ó, vai voltando para o meio, na verdade. Ó, tá vendo? Vai caindo a corrente. Tá vendo? Ó, olha que interessante. O feixe vai voltando para o meio. E aqui, ainda na segunda fase, o capacitor de largura já está carregado. Não temos mais o campo magnético e o feixe chegou no meio da tela. Tá? Então a corrente zerou. Essa linha aqui eu indico o 0 volt da corrente dente de serra, sendo que acima de 0 indica a corrente circulando num sentido na bobina defletora e abaixo de 0 a corrente circulando no outro sentido. Tá? Então aqui o capacitor de largura já está carregado com a energia proveniente do pico de tensão gerado e do campo magnético do flyback da bobina defletora. Agora, na terceira fase,
o capacitor de largura começa a descarregar pela bobina defletora e pelo flyback, tá vendo, ó? Por que circula a corrente no flyback por esse sentido aqui? Porque a tensão aqui no capacitor de largura é maior do que a tensão da fonte. Que o capacitor de largura, ele se carrega com aproximadamente 1000 volts, com aquele pico de tensão grande, né? Então vai circular uma corrente pelo flyback, ele vai criar um campo magnético e pela bobina defletora no outro sentido, tá vendo, ó? A corrente mudou de sentido e vai empurrando o feixe para o lado esquerdo da tela, tá? Aqui é o mesmo processo, tá vendo, ó? Aqui o capacitor vai acabando a energia dele, vai acabando a carga do capacitor e o feixe já está do lado esquerdo da tela, tá vendo, ó? A corrente já está no maior valor negativo, que é o feixe todo para o lado esquerdo. Olha que interessante, tá? E na quarta fase, quando o capacitor de largura termina a carga, o que acontece? O campo magnético na bobina defletora vai encolher de novo, só que agora vai induzir uma tensão negativa, um pico negativo aqui no coletor do transistor. Agora o diodo damper vai conduzir. Esse diodo damper aqui, conduzindo, ele tem duas finalidades. A primeira é não deixar esse pico negativo cair direto no transistor de saída, porque senão queimaria o transistor, né? Porque esse transistor aqui, ele pode suportar picos de 1000 volts no coletor, porém positivos, negativos não. Tensão negativa no coletor ele queima, então aí o diodo damper entra em condução, vai circular uma corrente por ele, pela bobina defletora, no outro sentido, vai começar a carregar o capacitor de largura. Também, através da linha de mais B, vai circular também corrente pelo flyback, tá vendo? Para o flyback armazenar energia. Então a corrente no flyback vai para a bobina defletora e vai para o diodo damper, tá, pessoal? Então é assim que funciona. Então essa aqui é a última fase. Agora, observe que o feixe está indo para o meio da tela, tá vendo? Ó? A corrente inverteu o sentido, o feixe está indo para o lado direito, tá vendo? Está subindo de novo a corrente. Só que aí a corrente vai diminuindo, né? Porque o capacitor aqui ele já está carregado, já praticamente, né? Então a corrente aqui já diminuiu e aí o feixe já está no meio, tá vendo? Ó? Olha o que acontece, olha que interessante, tá vendo? Ó? Então, agora, depois desse ciclo aqui, a base do transistor volta aqui para cima, volta a ficar positiva e aí o ciclo se repete, as 4 fases se repetem, tá? Então, recapitulando, resumindo a coisa, primeiro ciclo, o transistor conduz, o capacitor descarrega, passa a corrente, o feixe vai para a direita. Na segunda fase, o transistor corta, gera um pico de tensão aqui no coletor e o campo magnético do flyback da bobina carrega o capacitor de largura. O feixe vai voltando para o outro lado, o capacitor de largura fica carregado. Na terceira fase, o capacitor de largura descarrega através da bobina do flyback, empurrando o feixe para o lado esquerdo da tela, como vocês podem observar. E no último ciclo, quando o capacitor de largura esvazia, o campo magnético dá uma encolhida rápida, gera o pico negativo de tensão, que faz o diodo conduzir, circula uma corrente meio alta aqui, ó, pelo flyback, pela bobina defletora, e aí o feixe vai indo direto para o meio outra vez, até que o campo magnético vai diminuindo, à medida que esse capacitor carrega, ele já está carregado, já não temos mais a corrente circulando por aqui devido à carga do capacitor. Tá? Nesse momento o feixe já está no meio e aí o transistor vai começar a conduzir novamente. Tá, pessoal? Então é assim que funciona a varredura horizontal. É troca de energia entre bobina e capacitores, tá, pessoal? Ora a energia está nas bobinas e ora nos capacitores, ora nas bobinas e ora nos capacitores. E essa troca de energia produz uma corrente dentro de serra pela bobina defletora, ora num sentido e ora no outro, ó, tá vendo? Ó? Esse aqui é o ciclo completo, ó, como vocês podem ver, sobe, depois ela desce, vira o sentido para o feixe ir para o outro lado, e depois ela zera de novo, voltando à etapa inicial lá, voltando a varredura lá no começo, voltando para cá. Tá bom, pessoal? Então, é assim que funciona o circuito horizontal. Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Inscreva-se no canal, ative as notificações para que você seja informado sempre que a gente faz um novo vídeo. Aproveite os nossos cursos de TV CRT por um preço bem legal. Aproveita mesmo, custa R$100, 6 cursos. Vale só para este vídeo aqui, tá? E aproveite nossos cursos presenciais também, tá? Então, por enquanto, muito obrigado e até a próxima.